Gênesis, nós paramos aonde da última vez? Os semitas. Nos Semitas. Capítulo 10, né? No capítulo 10. E a gente falou justamente um pouquinho desse quadro, né? Vamos só relembrar, então, de forma visível, só para a gente entender aqui. Depois, de preferência, que vocês realmente vão lá na Bíblia de vocês e confrontem esses nomes para que vocês identifiquem eles ali, né? E aí, quando as situações aparecerem ao longo da leitura bíblica, fica mais fácil. Então, a gente fala de um dilúvio no capítulo 6, né? Que a gente falou semana passada, em que Noé entra com os seus 3 filhos na arca e com as suas 3 noras. Então, a gente tem Sem, que é o primogênito, Cã, o filho do meio, e Jafé, o terceiro filho, ok? Desses 3 filhos de Noé, que saem da arca junto com ele, depois do dilúvio, esses 3 jovens com as suas 3 esposas, então começam a povoar a terra, como o próprio Senhor disse que eles deveriam fazer, né? Se multiplicar, povoar a terra. E eles então iniciam uma nova geração de seres humanos, a partir de então. Então a gente falou semana passada que a partir de Noé, anterior a Noé, não sobrou ninguém, ok? Isso fica claro para nós. Essa primeira geração da humanidade simplesmente desaparece da face da terra, porque Deus destruiu a todos, pela iniquidade, pela maldade, como a gente já falou semana passada. E o Senhor já disse que Ele não vai mais acabar com o dilúvio, ok? É uma promessa, é uma garantia que nós temos, de que a terra não vai ser mais destruída através de um dilúvio. Quem vai ser destruído no final dos tempos? O homem. A terra jamais. Então, a terra não será mais destruída. A própria palavra disse para nós também semana passada, ok? O texto diz: eu não destruirei mais a terra com tudo que nela existe. Os ímpios serão destruídos, ok? O ser humano que não obedece a Deus é que vai ser destruído, não a terra por completo, como foi no dilúvio. Então, a promessa da volta de Jesus fala de um juízo sobre todo ímpio, sobre toda impiedade. Então, não mais a terra será restaurada, assim como Deus queria restaurar a partir de Noé, mas infelizmente o homem é mau, né? A palavra fala lá para nós, o homem é mau por natureza, então ele continua pecando, e só então realmente na volta de Jesus é que a gente vai ter essa restauração total. E aí então, desses 3 filhos, o episódio mais central depois do dilúvio, que a gente vê ali falando de forma muito clara, é do pecado de Cã, que é esse filho do meio aqui, que fala que o pai dele, depois do dilúvio, planta uma vinha, né, um grande vinhedo, né, cheio de uvas, e ele faz vinho quando dá uva nessas videiras, e ele toma desse vinho e ele fica embriagado, e ele está nu dentro da sua tenda, e o seu filho simplesmente mostra a sua nudez, a Bíblia fala, né? E a gente falou isso semana passada, e a gente precisa pensar nisso de forma natural, mas muito mais de forma espiritual. Porque o que está se falando ali? Desde o Éden, né? A gente também comentou isso. Adão, quando o Senhor vem depois do pecado, o que eles dizem? Que eles estão nus. Então, o que a nudez tem a ver com o homem nesse caso? Tem a ver com o pecado, ok? Então, o que Cã está tentando fazer com o pai é mostrar o seu pecado. Não tem a ver com falta de roupa, gente. Tem a ver com erro. Tem a ver com coisas erradas. Cã provavelmente estava tentando mostrar que o pai dele não era o cara que todo mundo pensava. Não era o homem justo que Deus tinha falado que ele era. Percebe? Ele está tentando desonrar a honra do pai de Noé, ok? Se Noé errou, não errou, nós temos algum problema com isso, gente? Cã tinha algum problema com isso? Com o pai estar errando? Quem ia pedir conta de Noé? Deus, ok? Nós não temos nada a ver com o pecado do nosso irmão, muito menos de um pai e de uma mãe, ok? É desonra ainda maior tentar justamente atacar o pai e a mãe. O único mandamento com promessa nele, sabe assim, se você fizer isso, você vai ter isso. O único mandamento que tem promessa é qual, gente? Honrar pai e mãe. Por quê?
Não, porque vão ser prolongados os seus dias na terra, que está incluído a vida eterna, por causa de salvação, certo? Mas tem a ver muito mais com uma vida plena, né? Com a nossa vida aqui mesmo. Nós temos muitos anos de vida plena. Então, quando eu honro meu pai e minha mãe, cuidando deles com zelo, com carinho, com honra, né? Com tudo que tem dentro desse pacote de honra, fazer diferença, né? A palavra honra é dizer, faça diferença entre essa pessoa. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma promessa, uma vida abundante, longa, e inclusive a vida eterna, porque está incluído dentro dos mandamentos. Então, Cã, ele está mostrando a nudez do seu pai. E ele está tentando fazer o quê, então? Mostrar o pecado do pai. E aí está o erro de Cã. E aí começa esse episódio que vai ficar marcado, vai ter um divisor de águas aqui no livro de Gênesis. Nós vamos ter quase que uma rachadura em Gênesis, através justamente de uma linhagem inteira que era para ser abençoada, eram todos. Lembra que nós falamos também, semana passada, a bênção que Deus declara no capítulo 9, 10, a respeito da descendência de Noé, tem a ver com todos, porque eles estavam novamente repovoando a terra, a partir de um homem justo. Então a bênção que Deus libera sobre Noé é também sobre a sua descendência. Quem é a descendência de Noé? Sem, Cã e Jafé, e todos os seus filhos e netos e bisnetos. Então a bênção de Deus era para ser sobre quem, gente? Sobre todas essas pessoas. Mas por causa do pecado de Cã, a gente tem Noé, não é Deus, lembra? Noé libera uma palavra sobre Cã, mais precisamente sobre Canaã, que ele seria o quê? Maldito. Maldito seja Canaã. Abre aí rapidinho, só para a gente ler. Capítulo 9, versículo 24. 9 e 24. Só para a gente ver aí o que foi liberado sobre esses 3 filhos de Noé. 9, 24. Ele diz assim: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã. Então, Noé, não é Deus, está dizendo para Canaã que ele é maldito, ok? Escravo de escravos. Então ele vai ser escravo de pessoas que já são escravos. Será para os seus irmãos. Então, na verdade, ele vai ser quase que um escravo de escravo dentro de toda essa linhagem de bênção. Depois ele diz no versículo 26, disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Bendito seja o Senhor e Deus de Sem. Então quem Sem servia para o seu pai estar abençoando ele? O próprio Deus. Ele entendia que era Deus sobre a tua vida, a vida dele. E seja Canaã seu escravo. Canaã, escravo de quem? De Sem e de toda a sua descendência, ok? Está falando de uma palavra profética. E ele tinha noção que o Noé tinha noção que ele estava amaldiçoando, era uma geração inteira, Que na verdade a maldição sempre tem a ver com a direção que está se dando para uma pessoa, ok? Então ele estava amaldiçoando Canaã. Provavelmente o neto, a gente citou 2 situações que podiam estar acontecendo, porque a gente sabe que provavelmente esses meninos já estavam vivos, ok? Uma vinha não se planta de um dia para o outro, não se nasce uvas de um dia para o outro, não se faz vinho para beber de um dia para o outro. Então já tinha se passado alguns anos. Então provavelmente já existia a primeira geração de filhos, dos 3 filhos de Noé. E quando ele libera então essa maldição, quem sabe Canaã era um dos que estava insistindo com o seu pai para mostrar a nudez do seu avô. Entende? Pai, meu avô é um beberrão. Meu avô, a gente vai ter que obedecer ele. Ele vai ser senhor sobre nós. Não, pai, nós somos muito melhor que meu avô. Sabe essas historinhas que a gente vê de maldade na vida do ser humano, familiar inclusive? Uma pergunta, então. Na sua Bíblia ele fala que amaldiçoou seu filho caçula. Cã era do meio. Isso. Mas caçula está falando no sentido de mais novo. Eu acredito que a tradução, isso eu já me questionei várias vezes.
porque senão ele estaria falando de Jafé, certo? Mas ele está falando de filho caçula. Se a gente talvez pegar, eu nunca peguei essa palavra no original, mas talvez queira dizer o filho mais novo do que... Ou mais moço. Isso, ou, na entende? verdade, mais moço até de juventude, não no sentido de mentalidade. No sentido de também hierarquia. Não era o primeiro filho, não era o primogênito, o mais velho, que tinha uma cabeça melhor. Entende, gente? Então, quando ele está liberando, Edilene, essa maldição sobre Canaã, ele está liberando sobre aquele que está na frente dele. Entendi. Só que a gente entendeu semana passada sobre maldição hereditária, quem estava aqui. A gente falou exatamente isso, gente, e precisa ficar claro isso na nossa cabeça. Quando alguém libera uma palavra de maldição, e isso geralmente tem a ver com pai, mãe, principalmente, tá? Líderes, então, professores, gente que está num patamar acima do que o nosso. Quando alguém libera uma palavra de maldição sobre nós, dependendo da nossa condição espiritual, aquilo pega sim. E o pega, que eu quero dizer, você vai receber e aquilo vai ser automaticamente guardado no seu interior, no seu subconsciente, e você começa a viver em função daquela maldição. Você começa a achar que você realmente é aquilo, né? Você é burro, meu filho. O filho vai achar que ele é burro mesmo? Vai, se a mãe começa a repetir aquilo de forma insistente, né? E tantas outras coisas. Bom, como é que faz para quebrar a maldição, então, gente? Ela passa a ser hereditária mesmo, porque, ó, se a minha mãe falou para mim que eu era burra, e aquilo vai sendo gerado dentro de mim como um costume, uma maneira de lidar com o filho, né? Ó, ouvi isso a vida inteira da minha mãe. Quando eu tiver filhos, como é que eu vou tratar meus filhos, gente? Da mesma forma. E quando eu tiver os filhos dos meus filhos, o meu filho não estava acostumado com o meu jeito? Isso é maldição hereditária. É mudança de pessoas, mas o princípio continua o mesmo. Isso a Bíblia chama de maldição hereditária. Então, tudo que o pecado, né, que uma pessoa comete, o seu filho passa a cometer igual, porque convive, porque é ensinado dentro daquilo, porque recebe aquela carga espiritual, certo? Por que a gente era católico? Eu, por exemplo, porque minha família era católica. Então, eles me levavam para a igreja católica, eu me tornei católica. Mas eu escolhi ser católica? Não, eu nasci, me levavam, então eu era católica. Entende? E tudo mais. Por que você tem o costume de fazer qualquer coisa na sua vida? Se você olhar para trás, você vai falar, mas eu faço isso porque minha mãe faz isso. Eu faço isso porque minha avó fazia isso. Eu cozinho desse jeito porque minha avó cozinhava assim, porque minha mãe cozinhava assim, eu cozinho assim. Entende? Até tem uma piadinha, posso aproveitar para contar? Que eu lembrei agora. Diz que tinha uma mulher que ela fritava peixe, e toda vez que ela ia fritar, ela tinha que cortar metade do peixe, né? Para poder fritar o peixe naquela frigideira dela. A pessoa chegou para ela, mas por que você perde metade do peixe para fritar? Aí a pessoa falou assim, porque minha mãe fazia dessa forma e eu continuo fazendo assim. Aí a pessoa falou, mas você perguntou para sua mãe por que ela cortava todo o peixe para fritar só o meio do peixe? Não, nunca perguntei. Ela fazia e eu continuei fazendo. Aí ela foi na mãe. Ela falou, mãe, me perguntaram esses dias por que a senhora frita só o meio do peixe? Ela falou, não, minha filha, porque eu só tinha uma frigideira que só cabia o meio do peixe. Então eu tinha que cortar o rabo e a cabeça. Entende? É isso. O replicar de atitudes, muitas vezes a gente continua fazendo coisas sem saber por que eu estou fazendo aquilo. E isso passa a ser maldição hereditária. Então você replica coisas que você faz e que você nem sabe por que você faz. Entende? Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Pode falar. Nós mesmos podemos quebrar essa maldição. É aí que entra. Como quebra então? A maldição hereditária ela vai passando. Em que momento que a maldição é quebrada? Quando você age de outra forma. Não, Quando tem tem algo muito consciência. mais poderoso. Quando tem consciência. Também, mas tem algo mais poderoso que traz a consciência e que faz a gente mudar. Aceitar Jesus, nascer de novo. Entende? Porque na verdade, a maldição hereditária, a Bíblia diz que, na verdade, uma vez que foi liberada uma palavra sobre alguém, Ana, maldito, um pai liberou, maldito, maldito seja Canaã, certo? Então automaticamente reflete em toda a sua geração, ok? Em que momento Canaã poderia quebrar essa maldição? O dia que ele entendesse que ele recebeu uma maldição do seu pai por causa do quê? Pecado.
Ok? Ele não pecou? Ele não errou? Então ele recebe uma maldição sobre a vida dele. Como é que eu quebro a maldição do pecado? Aceitando o Senhor como meu Salvador. E aí eu quebro. Por quê? Porque aí eu vou passar a ter atitudes de acordo com a obediência. Entende? Quebra-se um ciclo de atitudes de pecado. Isso é quebra de maldição hereditária. Então, não tem nada a ver de ficar fazendo culto, de quebra de maldição, de confessar pecado do seu pai, do seu avô. Não. É em você que isso é quebrado. Se Canaã se convertesse, saísse do seu pecado, se arrependesse e pedisse perdão para Deus, Deus teria quebrado a maldição que Noé tinha lançado. Porque a palavra de Deus, ela é maior sobre a nossa vida, nos abençoando, entende? Mas quando eu recebo uma palavra de maldição por causa do meu pecado, a única maneira de sair daquela condição de maldição é me arrependendo. Não há outra maneira, ok? Então realmente isso pode se alongar, desde que alguém quebre essa maldição através de arrependimento e confissão. Então, o avô não foi Deus, né? O avô libera uma palavra de maldição para Canaã. E isso se torna quase que uma maldição para a sua família. Porque a maldição, na minha opinião, está sobre Cã. E então, automaticamente, sobre Canaã. Porque eu acredito que Cã estava assim inserido nesse pecado. De mostrar o pecado do seu pai Noé. Ok? Então, a maldição está sobre uma linhagem. Sobre uma família. Ok? Porque a gente vai ver isso se desdobrando dentro da palavra de Deus. Porque se não fosse sobre Cã, então os outros 3 filhos teriam tido um futuro diferente. Entende o que eu estou querendo dizer? A maneira deles lidarem, não é isso que a gente vai ver na Bíblia. A gente vai ver toda essa turma amarelinha aqui, ó, sendo inimigos de Deus em todo o Velho Testamento. E por que eles eram inimigos de Deus em todo o Velho Testamento? Por causa da palavra de maldição sobre eles. Eles tinham ódio de Sem e de Jafé. E eles tinham ódio de todo mundo que nasceu de Sem e de Jafé. Porque existia uma palavra de maldição sobre eles, mas uma palavra de bênção sobre os outros 2. Então eu passo a ter raiva daquela pessoa, eu passo a ter ódio. Se eu pudesse, eu matava. Entende? Que é a mesma coisa que acontece entre Caim e Abel. Caim e Abel oferecem sacrifício, nós falamos, não foi? Só que como Caim fez de qualquer jeito, a oferta dele não foi aceita naquele dia. Não é isso que Deus fala? Caim, se você fizer direito, da próxima vez a sua oferta vai ser aceita. Para que você está com ódio? Por que teu semblante mudou, Caim? Deus fala para ele, por que você está com essa cara de ódio? Aí Deus, né, lógico, já sabia o intento dele. Então ele está falando, muda teu coração, Caim, muda aqui dentro, ó, antes que aconteça o pior, que era o quê? Fazer o que ele estava querendo fazer. Deus conhecia o coração. Então ele mata o irmão. Tá vendo de novo, irmãos? E a Bíblia vai falar que quem é contra quem sempre, gente? O que nós somos de Deus? Filhos. E quem é contra quem aqui na terra? É a maior maldição que existe na face da terra, um contra o outro. E qual é o maior mandamento? E entende aonde que está o elo de cura para qualquer pessoa, na verdade? Quando eu entendo o princípio de quem eu sou, filho de Deus, e de que cada pessoa, então, é meu irmão, literalmente, eu preciso amar como tal. Nós somos da mesma família, muito irmão. Só que a nossa atitude geralmente tem sido de Caim e Abel. Entende? Ah, mas aquele irmão é mais bonitinho. Olha lá, Deus abençoa a vida dele. Ele não tem problemas na vida dele. Eu odeio dessa matança. Não mata com uma arma, com algo nas mãos. Mas ele mata de que jeito? Não amando, lançando uma palavra contra, orando contra. Vocês acham que não tem oração contra, gente? Quando você está odiando dentro de você está fazendo uma oração contra. Entende? Quando você está assim, ai, tomara que não dê certo aquilo que ele queria fazer. Só eu que penso isso? Ah, então tá bom, desculpa, obrigado. Entende?
nós estamos matando alguém, porque eu não estou amando, eu estou matando, entende? Ó, o princípio também, porque eu estou desonrando a Deus, eu estou desobedecendo o mandamento, entende? Uma coisa vai se interligando à outra, gente. Não tem meio termo, né? Não tem. É isso que eu acho mais legal na Bíblia. É 2 caminhos, só 2. Não tem o terceiro. Não tem uma outra saída. Ou é, ou não é. Ou ama, ou não adianta falar assim, então, eu amo, estou tentando. Sabe? Não, irmão, é só dizer assim, não, eu não amo ainda. Eu preciso orar. Eu preciso orar mais, para que Deus derrame esse amor que a palavra de Deus diz. Amor incondicional, amor que realmente abre mão, amor que realmente deixa de fazer o que quer em prol do outro. Essa é a parte mais difícil, gente. A gente está estudando as cartas de Paulo, e assim, Paulo rasga a gente no meio. Ele fala, cara, não é o que você quer, é o que convém, porque você vai estar fazendo o teu irmão pecar. Entende? Sabe aquela hora que você quer fazer alguma coisa, que você sabe que não há problema nenhum naquilo, mas se você faz, e as pessoas veem você fazendo, as pessoas vão te julgar, ué, mas não é crente fazendo isso? E aquela pessoa vai pecar. Então quem que tem que deixar de fazer para a pessoa não pecar? Queria ver os olhos do povo. Entende? É isso que Paulo está dizendo. Qualquer pessoa tem inveja, então, mas ela não fala. Então, mas isso é quase que natural no ser humano, né? Tipo assim, esse ódio incubado. A inveja nada mais é do que o ódio. Não é uma maldição. Hã? Não chega a ser uma maldição. Porque não está, talvez, exposto, né? Mas você está se matando sozinha, a pessoa que tem, né? Ela se mata. Ela não mata o outro, mas ela se mata. Por quê? Porque o ódio traz todo sentimento de destruição. Porque ela passa a não viver mais a vida dela, ela passa a viver a inveja pelo outro. Então, cada conquista que o outro tem traz uma amargura ainda maior para ela. E quem está deixando de viver? Ela mesma. Entende? Está deixando de viver o que Deus tem para ela. Porque a medida, gente, de Deus para cada um de nós, ele é diferente. Em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Ok? Eu costumo falar isso e sempre me vem à memória João Batista. Né? João Batista foi João Batista. Certo? Mas João Batista nasce de uma palavra profética dos seus pais, né? O anjo aparece lá para o pai, dentro do templo, né? Pro Zacarias, fala para ele que a esposa velha já vai ter um filho e que esse filho vai ser o cara, certo? Ok. Aí ele fica mudo, escreve na tabuinha lá, falou, ela vai ficar grávida, ela realmente fica. Ela tem essa criança, ele se torna quase que um ermitão, porque João Batista, ele se tranca no deserto. Como é que se tranca no deserto, gente? A gente vai para um lugar que não tem ninguém. E lá ele fica durante toda a sua vida, a palavra fala. Ele vai aparecer já numa idade extremamente avançada, mediana ali, sei lá, 20, 25 anos, 30 anos. Ele volta a aparecer na palavra. E aí fala que ele já tem uma pregação na boca dele. Qual é a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É só isso que João Batista prega. Por onde ele anda, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está vindo um aí, que é maior do que eu não sou digno de desamarrar nem as suas sandálias. Arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Aí ele vê os caras lá em muito pecado, e ele diz assim, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Arrependam-se. Então a única pregação de João Batista é arrependam-se, porque o pecado estava exacerbado, da mesma forma que na época de Noé só tinha uma pregação. Bom, aí João Batista é simplesmente preso. Depois que ele batiza Jesus, ele é preso. Quanto tempo foi o ministério de João Batista, gente? 1 ano? 2? Vamos chutar alto, 3 anos pregando arrependei-vos, e aí ele é decapitado. Ué, gente, Deus faz um cara nascer debaixo de uma profecia tremenda, como foi João Batista. Ele é cheio do Espírito Santo, a palavra fala, desde o ventre da mãe dele. Aí ele some durante um tempão, ele fica lá igual um ermitão no deserto, justamente, sabe assim, internalizando Deus. Ele está no momento só dele, Deus. Ele sabia o chamado que ele tinha.
O Espírito de Deus estava sobre a vida de João Batista, e ele fica o tempo que é necessário. Em um tempo que é o certo, ele aparece, porque aquele é o momento que o Espírito leva ele para começar a pregar. Ele prega durante um tempo e Deus permite que ele morra. O que é a sua opinião sobre isso? Entende? Não é curto? Uma pessoa como essa não deveria viver 100 anos? Tá, que os bons vivem pouco. Não, a medida de Deus para cada um é diferente. Entende? Quem gostaria de um ministério como esse de João Batista? Rola? Entende? Mas ele foi o cara. Até hoje ele é pregado como aquele que antecedeu o nascimento do nosso Salvador, o ministério do nosso Salvador. E a palavra ainda fala mais, vão ter vários Joãos Batistas no final dos tempos, justamente pregando o quê? Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Então quem quer ser o João Batista que vai morrer em nome de Jesus? Entende? Então a medida de Deus para cada um de nós é diferente. Então eu não preciso me preocupar com aquilo que Deus tem na vida da Daiane, da Cíntia, da Elaine, da Adri. Não preciso, eu preciso viver o que Deus tem para mim. E aí eu não vou ter inveja, eu não vou ter ódio do meu irmão, porque eu vou falar, meu irmão, você é corpo comigo. A função da mão é diferente da função do fígado. Mas dá para viver sem a mão ou sem o fígado? Não, né? Mas não são funções totalmente diferentes? Quem é mais visto? A mão ou o fígado? A mão. Mas sem o fígado dá para viver? Ué, mas ele nem aparece. Isso se a gente não falar de outros membros que realmente a gente nem fala deles, né? E que estão lá dentro, em funcionamento dentro de nós, e que sem esse órgão a gente não vive. Assim é o corpo de Cristo, a palavra fala. Vamos voltar para Gênesis, senão eu já estou indo lá. Você ri, né, Daiane? Você já ri, né, Daiane? Entende, gente? Então, a bênção era para quem, gente? Para todo mundo. Ninguém estava excluído. Quem busca, quem procura a maldição? Os desobedientes, ok? Aqueles que querem desonrar aos pais, aquele que quer desonrar a Deus. Então, Deus tem culpa da maldição de Canaã? Tem? Não. Então, quem escolheu foi eles. Certo? Fique claro sempre para nós. Gente, o pecado é escolha. Ok? O pecado é uma escolha. Assim como a obediência é uma escolha. Eu escolho obedecer ou desobedecer. Deus fala isso em toda a palavra. Então, se eu escolho desobedecer, eu preciso arcar com as consequências? Deus tem culpa por causa da escolha. Não tem duas escolhas? Se não tivesse, nós poderíamos dizer, Deus, aí o senhor está com dificuldade comigo, né? Porque para um o senhor dá duas opções, para mim o senhor só dá uma. Entende? Não. As duas opções é para todos. Então, a minha escolha é que vai dizer quem eu quero ser, o que eu quero fazer da minha vida, quais as consequências que eu quero atrair para mim. É as minhas escolhas. Então, Canaã, toda essa geração escolheu a desobediência. E por isso eles sofreram as consequências da desobediência. Mas então todos nós, todo mundo nasceu de quem, gente? Noé, Sem, Cã e Jafé. Então todo o globo terrestre descende desses três homens, dessa linhagem que está aqui bem resumida, que é o princípio dessa linhagem. Todo o globo terrestre descende disso aqui. Nós somos geração de alguém que está aqui, ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Mas a Bíblia vai se concentrar nessa geração porque Deus está mostrando algo para nós a respeito de um povo. E a gente vai perceber que a grande questão bíblica está aqui, no roxo. Tá? Então a Bíblia vai se concentrar em mostrar o que realmente interessa. Vamos dizer dessa forma? Ok? Porque Deus está resumindo uma história de redenção entre o pecado e a volta de Jesus para redimir todas as coisas, e não dava para colocar numa Bíblia toda a história de todo mundo, ok? De toda a humanidade. Então Deus se concentra numa linhagem que é dessa linhagem que vai descender quem? O nosso Senhor Jesus.
É aí, esse é o auge, né, para Deus. Deus está querendo mostrar uma linha cronológica de acontecimentos de um povo, que desse povo Deus vai dizer: eu vou trazer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Satanás vai atrás de quem, gente? Se ele conhece o fim desde o começo, não como Deus, mas ele não recebeu a palavra lá no Éden, de que uma mulher, né, de que da mulher viria aquele que vai esmagar a sua cabeça. E se Satanás conhece os princípios de Deus como ele realmente conhece, ele sabe que tudo tem a ver com primogênito. Então, se tem a ver com primogênito, em qual linhagem vocês acham que Satanás vai ser mais incisivo? Tem alguma coincidência nisso, gente? Na palavra? Concordam comigo? Que a coisa fixa numa pessoa, numa linhagem? Então, Satanás agora fixa os seus olhos. Ó, Deus destruiu toda a terra por causa da iniquidade que Satanás conseguiu implantar. A desobediência, o pecado, a maldição, a maldade, tudo que a gente viu que estava acontecendo ali antes do dilúvio. Aí Noé então entra na arca, salva seus filhos. Aí quando eles saem da arca, existe um primogênito, um do meio e um mais novo. Vamos colocar assim para a gente entender. Em quem está o olho, gente? O diabo está com o olho dele fixado em quem? Em Sem. Então ele precisa agora arrumar um jeito de criar confusão entre quem? Entre o segundo e o terceiro com quem? Com o primeiro. Porque ele precisa de novo matar Abel. Ele precisa criar confusão entre irmãos. Esse é o foco do diabo. Do meio já está perdido mesmo. Não, mas é onde ele incita. É o que eu estou querendo dizer. Por que será que foi justamente Cã, ou poderia ter sido Jafé, a ir contra, a ter ódio? Entende? Porque aí aqui vai se formar uma maldição e uma bênção. Noé lida com uma bênção para o filho. Então essa geração odeia mais ainda agora. Porque além deles não serem o queridinho do papai, porque o queridinho é o primogênito, é o que vai herdar toda a herança. Isso é cultural, tá, gente? Nós estamos falando da cultura. A cultura lá é quem herda toda a herança do pai? O primogênito. Ele tem muito mais parte nisso. Então os outros irmãos já tinham meio que uma rincha contra o primogênito, já é natural. Ok? Por quê? Porque o problema já está ali instaurado. O ser humano é mau, gente, de natureza. Se nós não tivermos Jesus, a gente já é mau de natureza por causa da queda. Porque os nossos olhos foram abertos. Porque agora a gente conhece o bem e o mal, então a gente pode decidir o que a gente quer. Mas geralmente o mal, por causa da morte espiritual, ó, tá vendo como uma coisa vai ligando para... Por que o ser humano é mau por essência, que a gente fala tanto? Porque faltou que parte. A gente não pode esquecer disso nunca. O homem é mau de natureza porque ele perde o seu espírito. Ele não tem conexão com Deus mais. Ele é só alma e corpo. E como alma e corpo, a gente tem a tendência para o mal. Entende? Só quando eu sou religado a Deus, através do novo nascimento, é que eu tenho a possibilidade de me tornar alguém melhor. Não igual o Éden, né? Só vai ser assim quando Jesus voltar e transformar o nosso corpo, tá vendo? Então nós estamos no meio termo. Mesmo tendo nascido de novo, a nossa luta é contra quem, gente? Paulo fala. Contra a carne. Ó, é a carne. É essa coisa caída do homem. Essa alma que tenta nos dominar. Então assim, esses pensamentos a gente precisa estar sempre relembrando. Parece que a gente volta na mesma passagem, mas não é isso. Se a gente não pensa nisso, a gente não entende essas coisas que acontecem. Mas por quê? Sabe, a gente fica com essas questões que são tão simples de se responder quando eu sei por quê. Quando eu sei o que aconteceu para o homem se tornar mal. O que aconteceu para o homem não ser mais a imagem e semelhança de Deus. Porque se o homem no princípio era perfeito, então algo acontece no meio do caminho. Bom, então os olhos do nosso adversário estão fixados em quem? A partir de então, em Sem e em toda a sua descendência, ok? E aí quem está de olho agora sendo usado, sendo instrumento do nosso adversário para tentar destruir essa descendência é quem? Justamente o seu próprio irmão. Ok? Então, de novo, quem que vai destruir quem, gente? Contra o irmão. Não é de hoje, tá bom? É desde o Éden, praticamente, ok? Caim matou Abel.
E aí isso se instaurou. O primeiro homicídio foi justamente entre irmãos. E nunca mais acabou. É irmão contra irmão. Porque cada um que é contra o outro, mesmo que, eu sou contra o meu pai e minha mãe, mas em primeiro lugar ele é o quê? Meu. Se nós todos somos filhos de Deus. Irmão. Então, contra qualquer pessoa que você vá contra, em primeiro lugar, como nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos. Aí tem as hierarquias aí, mas no final das contas é todo mundo irmão. Ok? Então, entendemos a descendência, certo? Tipo assim, o que aconteceu nesse contexto e que esses três são filhos de Noé e são descendência que deveria ser abençoada, bendita e ser de Deus e todo mundo adorar a Deus e todo mundo amar a Deus. Mas a gente vai ver uma galera aqui, que é justamente, principalmente a galera do meio, que eles vão debandar, eles odeiam tudo que é sobre Deus, tudo que fala de Deus, tudo que adora Deus e todo mundo que é de Deus. Ok? Eles se tornam os inimigos, primeiramente do próprio Deus e depois dos seus próprios irmãos. E aí a gente tem então a Torre de Babel, capítulo 11. Vou ler ela bem rapidinho, um pedacinho bem pequeno. Capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua. Quantas línguas? Uma. Então aqui nós temos o dilúvio, já aconteceu. Temos essas gerações já começando, tá? Porque ainda nós temos Sem, Cã e Jafé. E provavelmente essa primeira linhagem aqui, tá bom? Ó. Então vamos fixar, porque ainda a galera toda não nasceu não. Vai começar agora, tá? Até a gente chegar aqui embaixo. Ok? Então é o início lá. Eles falavam uma língua só. Um só modo de falar. Versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Então, se a gente tivesse aqui um mapa agora, eu queria mostrar isso para vocês, depois eu vejo qualquer coisa, ou eu trago, ou eu mando no WhatsApp para vocês localizarem. Então, a gente tem o Oriente, que a Bíblia fala, então a gente tem uma região, né, chamada de Oriente, e fala que eles descem, começam a caminhar ali naquela região e encontram uma planície, um lugar extremamente plano, sem montanhas, porque essa região de onde essa galera está aqui é lá na região que hoje a gente chama de, do lado de cima lá, nós estamos, a Síria está aqui embaixo, eu vou lembrar e eu vou falar para vocês, não, essa região é a Mesopotâmia ali, que está na parte de cima, eu não sei hoje o país que está, eu esqueci, eu não vou lembrar falar aqui para vocês, mas é o lado de cima ali, do mapa, depois pensa na Ásia, ali em cima, é aquela região do lado direito. Então eles acham uma grande planície de uma cidade chamada Sinear naquele momento da história, tá? E aí eles acham essa planície, eles dizem assim, o que eles acabaram de passar, gente? Há pouco tempo atrás, com o pai, com o avô, com o bisavô, o que aconteceu? Não faz muito tempo? Que acabou com toda a terra? O dilúvio. Eles acabaram de sair do dilúvio. Lembra? Tá aqui, ó, tá fresco na cabeça. Deus destruiu toda a terra com um dilúvio. E ainda que Deus tenha falado que não vai mais destruir com o dilúvio, vai saber. Vai que a gente peca de novo, né, Ana? Vai que Deus se arrepende, né? Aí o que eles falam? Ó, saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Então eles começam a montar acampamento. 3. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras. Grifem para mim, usavam tijolos em lugar de pedras. E piche em vez de argamassa. Pode terminar de grifar esse trechinho aí. Então usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Quem desceu, gente? O Senhor. 6. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham,
desçamos e confundamos a língua que eles falam. Quem é o venham? Quem é o desçamos e quem é o confundamos? A Trindade. De novo, lembra? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Lembra? Não era a Trindade conversando? Depois a gente não tem, na hora da destruição de novo, eles falam de novo na terceira, né, como se estivesse falando com mais, e aqui novamente o Senhor Deus diz então para a Trindade, o que eles vão fazer? Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então quem está fazendo isso é o Senhor, a Trindade, né? A bendita Trindade descendo ali, trazendo essa confusão. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Porque esse era Babel. Porque isso era o mandado do Senhor desde o princípio, quando eles desceram da arca de Noé, né? Espalhem-se, né? Povoem a terra. Deus não queria que eles ficassem simplesmente no mundinho deles. Era para povoar a terra, era para povoar todo o território, onde houvesse, né? Era para eles se espalharem, porque eles iam ser muito numerosos. Então não dá para todo mundo viver num cantinho só. Mas o que eles fazem? Para alguns estudiosos, o temor era tão grande de um possível dilúvio novamente, de uma possível destruição. Diz que o gato, né, quando ele já passou por água quente, ele tem medo até de água fria, não é? Gato escaldado tem medo até de água. Por quê? Porque ele não sabe, ele olha para a água e ele fala assim, tá quente ou tá frio? Não sei, então é melhor nem pôr o pé aí dentro, certo? É pro lado ali, é que aí se você teria que abrir mais ainda, quer ver? Para tentar achar o lugar exato. Essa região que está aqui mais ou menos, gente, do Irã hoje, tá? Então eles estão assim, do ladinho, a gente pensa em Israel sempre, né? É o centro das nossas atenções, e aí a gente olha para o lado direito. O Irã hoje é a antiga Mesopotâmia, que é de onde a gente vai ver que Abraão vai sair, tá bom? Então segura aí que é mais ou menos isso. Depois olhem no mapa da casa de vocês lá que vocês vão ver. Então eles estão lá e eles acham essa planície. E eles começam então a construir essa torre, temendo um novo dilúvio. Porque se viesse um dilúvio sobre a terra, o que eles queriam? Um lugar para subir, se abrigar e não morrer. Então, ou vontade do ser humano de dominar, né? De ser maior do que Deus, de ter controle sobre a vida, a gente não tem? A gente paga seguro, a gente põe grade em casa, a gente faz tanta coisa, não faz? Para ficar em segurança, a gente não faz isso? Aí a gente olha uma reportagem onde o ladrão entrou com a grade, com a segurança, e a gente fala o quê? Se não for o Senhor que nos guardar, em vão vigia a sentinela, né? A própria palavra fala. Porque a segurança do ser humano precisa estar em quem, gente? No Senhor. Elisângela, você está falando para eu não pôr seguro no meu carro, para eu não colocar grade na minha casa? Não, não é isso. Mas a sua confiança não pode estar nisso. Se é nisso que a tua confiança está, se você acha que é o seu seguro, que é a grade da sua casa que te guarda, então pode esquecer tudo, para tudo que já está errado. Entendeu? Nós temos um Deus, um Pai que cuida de nós. É disso que nós falamos. Aí, certamente vem na nossa mente, porque vem na minha agora. Mas por que as coisas ruins acontecem então, gente? Passou aí na sua cabeça? Dri, é automático, é automático. Ué, mas se o Senhor cuida de nós, então por que acontece? Por causa de uma palavrinha que é usado desde a queda. Livre-arbítrio. De quem? Do outro. E aí Deus vai permitir, porque quem está decidindo fazer a maldade é o outro. Ou você mesmo. Mas eu digo assim, por que eu sofro algumas coisas? Por que eu sofro um assalto? Se eu sou filha de Deus, se eu estou sendo guardado pelo Senhor, ok? Porque tem a ver com a maldade do outro. Nós vamos ver isso o tempo todo no Velho Testamento, e essa é a pergunta que nós precisamos fazer e entender. Deus não vai se intrometer no livre-arbítrio que Ele mesmo deu.
Infelizmente, às vezes eu vou sofrer as consequências por causa do erro do outro. Mas tem a ver com a minha salvação? Não, porque eu vou ser salvo. Se eu for morta, crendo em Jesus, aonde eu estou, gente? Com o Senhor. Ok? Entende o que eu estou querendo dizer? Não influencia na herança que Deus tem para mim. Não influencia na bênção que Deus tem para mim. Porque Deus não está pensando nesses 70, 80 anos que eu tenho aqui na terra. Esse é o nosso grande problema. Entende? Deus pensa eternamente. Deus não pensa em 70, 50 anos que eu estou vivendo. Então, se o livre-arbítrio foi dado e o ser humano decide então ser mau e decide chegar no seu irmão e matar ele, Deus pode intervir? Sim, mas Deus vai? Geralmente não, porque está aqui em mim a decisão do bem e do mal. E os dois são filhos. E cada um vai sofrer a sua consequência pela sua atitude. Olha que lindo, gente, isso. Se eu decidir ser justo e for morto, eu estou salvo, ok? Porque eu decidi ser justo e eu fui morto. A consequência a gente quer imediata, mas para Deus ela é eterna. Ela é eterna. Mas e o outro que decidiu então pelo mal e me matou? Quando ele morrer, o que vai acontecer com ele? Inferno. Se ele se arrepender. Tudo bem, essa é a parte mais ruim da história, a gente vai chegar lá, tá? Que é assim mesmo, tá? É assim, gente, isso é ilógico para o ser humano. É ilógico, eu não vou nem entrar nisso agora, porque aí acaba com tudo, a gente quebra tudo e a gente não consegue terminar a aula, ok? Porque é isso mesmo. Canaã podia ter se arrependido? Podia. E o povo lá do Egito podia ter se arrependido e ter quebrado a maldição? Podia. Ok? É isso. É isso. Olha como é simples. Quando você estava em pecado, o que você precisou fazer para ser salvo? Só se arrepender. Mas você tinha feito um montinho de coisa ruim antes, não tinha? Você também, Elaine? Eu também? Você também? Tinha feito ou não tinha? Mas nós merecíamos o que então? Inferno. Ué, mas o que aconteceu com nós hoje? Me deu uma nova chance, uma nova. E por que o outro não tem? Entende? Por que o outro também não tem? Mas ele matou, ué, gente. Matar, você mata todo dia com a inveja também. Lembra que nós estávamos falando aqui agora? Entende o que eu estou falando? A gente acha que tem pecadinho. Ah, mas eu não era mal, eu só fazia, mas você era inimigo de Deus. Ponto, tá? Então, quando a gente vai para esse extremo, a gente percebe, na verdade, o quão nós somos imerecedores também disso. E ainda somos, porque a gente ainda peca. E a gente precisa da graça de Deus todo dia e do perdão de Deus todo dia. Ok? Depois a gente entra nessa fase aí, que essa fase é mais complicada. Então, tirar a vida de uma pessoa é complicado quando você tirar E mentir. Não, vamos lá. Repete a pergunta, Aninha. Você mata uma pessoa de matar. Matar mesmo. É o mesmo pecado, porque você matar a pessoa porque palavra. O pecado é pecado. Agora, o que você quer saber e o que todos nós devemos refletir é qual a consequência. Aí existe diferença. Entende? Com Deus o problema não é o pecado, é a consequência do pecado. Só matar com inveja vai me levar para a cadeia? E se eu matar fisicamente? Entendeu? Mas para Deus é pecado. Eu vou para o inferno do mesmo jeito. Mas a consequência de um pecado tem diferença dependendo do tamanho dele. Entende? Tá? Mas inferno é para os dois do mesmo jeito. Agora a consequência eterna, você tem que lidar com a Consequência natural. Por causa de leis e tudo mais, tá? Mas para Deus é pecado, porque não é para nenhuma coisa nem outra, né? A Bíblia vai falar. Não existe tamanho de pecado. Não existe. Existem consequências diferentes. Que é isso que eu estou falando agora. Você mentir é pecado. E você matar uma pessoa fisicamente também é pecado. Agora, a consequência das duas coisas é igual? Alguém aqui é preso porque mentiu? Não, ok? Agora, todo mundo vai ser preso se matar alguém. Você vai passar um tempo lá na cadeia, ok? Mas e o perdão? Deus perdoa quem pecou. E Ele perdoa quem matou? Sim, da mesma maneira. Com o mesmo amor. Uma vida assim, Com o mesmo amor. crueldade? Vamos mudar de assunto, porque esse ainda não é, mas a gente vai ver muito isso, Ana. E essa é
a questão do amor de Deus, que a gente não compreende. É aí que está a nossa maldade humana. Por que a gente pensa que quem matou com crueldade merece o inferno mais do que aquele que mentiu? Entende? Sendo que, na verdade, eles estão indo contra um princípio de Deus da mesma forma. Tem um irmão que é da igreja da minha irmã, ele é pastor. Ele era bandido e ele matou um monte de gente. Aí minha irmã falou assim pra mim, aí eu tenho uma vontade de perguntar se ele já matou alguém. Né? É muito difícil essa parte para nós. Eu vou perguntar. Aí disse que eles estavam numa vigília, né? Aí ela perguntou pra ele, pastor, você já matou alguém? Ele falou assim, já, muitas pessoas. O amor de Deus é... Gente, o amor de Deus é... Qual a diferença de uma prostituta, gente? De alguém que nunca traiu o marido, mas fez outras coisas. Entende, ó? Entende? E hoje ele é cego e não pega mais. Quem é cego? Esse pastor que matou um monte de gente? A consequência dele foi menor. A gente, na verdade, assim, só abrindo um parênteses, né? Deus fala que Davi é um homem segundo o coração dele, certo? Por causa da questão do arrependimento. A gente vai chegar lá e a gente vai entender um pouquinho isso melhor. Mas é por causa disso, porque Davi pecava, mas ele se arrependia prontamente. Era alguém que se humilhava. Eu sei que eu sou pecador, mas eu me humilho e eu quero o perdão de Deus. Então é por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas os pecados que ele cometeu, entende? Ao nosso ver, como é que eu posso chamar um homem desse de um homem segundo o coração de Deus? Matou Urias, traiu a Betseba, sabe assim, matou tantas pessoas da guerra com a sua espada. Como é que é um homem segundo o coração de Deus? Entende essas coisas? Por causa do arrependimento, Ana. O que Deus busca em mim, em você, em toda a humanidade, é uma coisinha chamada arrependimento. Porque o perdão é instantâneo de Deus. Isso é sem precedentes na nossa mente, humanamente falando. Entendeu? É instantâneo. Entende? E é isso que não passa às vezes na nossa cabeça e a gente não consegue. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com o perdão, o ser humano. Porque a gente quer como se fosse precificar. Para eu te perdoar nesse pecado, você teria que me pagar R$1.000. E nesse outro pecado, como é menos, se você me pagar 100, eu te perdoo. É mais ou menos isso que a gente quer fazer com o pecado. Então, quando o pecado é muito forte para nós, a gente quer dizer que aquela pessoa não tem perdão. Mas se for menos, então tá tudo certo perdoar. Entende? E para Deus não. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entendeu? A questão tem a ver com obediência ou desobediência. O meio termo não tem. Mas a pessoa, por exemplo, pecou, por exemplo, que faz lá no programa com as crianças. Beleza, ele pecou, ele vai ser preso e tal, mas Deus pode perdoar ele, mas ele vai ter uma consciência aqui na terra. Ele a prisão, isso. Ele foi preso, ele cumpriu a pena dele, Deus perdoou ele, mas será que ele vive assim? Porque ele fez a dor da mãe que perdeu, né? Eu acredito que mesmo sendo preso aqui na terra, deve ter uma consequência. Então, na verdade, a consequência pode ser uma falta de socialização depois, as pessoas passam a não querer mais essa pessoa perto. Ele vai ter várias consequências para a vida dele, que vão cercear a vida dele, sabe? Assim, tudo vai ser mais difícil. Ele não consegue emprego depois, consequentemente ele vai depender talvez de um Bolsa Família da vida para viver, ele não vai ter mais o nome dele. Pecado dele, você está falando. Se ele se arrepender. E aí numa dessa entra num dos maiores coisas que Jesus também falou. Se ele se arrependeu, quem somos nós para julgar se ele se arrependeu ou não? Então não dá para saber, né? Na verdade, até sobre essa questão do arrependimento é difícil para nós julgarmos. É isso que ela está falando, se realmente tem arrependimento ou foi só o remorso. Porque pode ser só o remorso. Não. Se ele se arrependeu mesmo, beleza, ele vai sofrer as consequências, mas aí entra a minha maldade. Beleza, Deus perdoou ele, mas eu não quero consigo, perdoar. Quem sou essa é a maior julgar ou pra dificuldade. perdoar ele? Ele deveria ser o perdoado sempre. É isso que eu falo, só que ela não A gente tem que ser bem sincero nos pés do Senhor, senão eu não consigo. prejudicou. Para ele poder ajudar, porque a gente Prejudicou a mim também. Por isso que às vezes a Pro já deu várias aulas sobre isso. Do que a gente alimenta?
vamos lá então. Então joga para o extremo. Deus perdeu todos os seus filhos. Ou perdeu seu único filho por causa de todos os outros. Entende, ó? Eu nessa hora eu já tento levar para o extremo para eu tentar vir para minha mente espiritual, sabe assim? Para tentar pensar como Deus. Nós... não, a gente não consegue. No natural você não consegue. Não consegue. Porque essa deveria ser a ira de Deus. A palavra fala. A ira de Deus contra nós, Paula, era matar todo mundo e pronto. Nós somos maus. Entende? É isso, ó. Deus só precisava falar assim, ó. Posso confessar uma coisa? Me deu até um mal-estar quando aquele pai falou, eu perdoo ele. Eu também. Eu também. Desse jeito, no dia seguinte eu perdoo. Não, tá Tá muito difícil. Eu lá em casa eu julguei as duas coisas. Eu julguei a sensatez dele de falar isso, porque ele como cristão tá bom, tá tudo certo. Vai precisar em algum momento perdoar? Vai. Mas foi muito imaturo a declaração dele para uma dor tão grande, né, de vários pais. Então assim, ó, o meu julgamento lá em casa, na hora que eu ouvi isso, foi isso. Falei, gente, muita imaturidade desse homem falar isso nesse momento. Ainda que ele tenha essa maturidade espiritual. Porque ele pode. Ele pode ter essa maturidade espiritual, não pode, gente? Pode. Ponto. Paulo fez isso diante de vários algozes dele. A galera batia, matava, Paulo ele levantava e falava, meu irmão, eu perdoo você. Entende? Tá bom? Matou ali. Jesus, né, viu matar João Batista, foi lá, mataram meu amigo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. A gente tem esse entendimento de que quem mortifica mais a sua carne tem a tendência de entender que esse é o perdão de Deus. Mas a declaração foi muito rápida. Minha opinião, tá? Fez os outros pecarem. Isso por causa da atitude dele. Ele devia guardar para ele. Como cristão eu guardo para mim. Eu perdoei, pronto. Entendeu? Eu não preciso falar. Ele trouxe glória para ele. Essa que é a questão. Eu sou bom. Eu perdoo. Então esse é um grande problema também, porque ele fez muita gente pecar por causa dessa atitude dele. Então essa mãe pode nunca perdoar e ela pode perder a salvação também. Pode. Mas até que Pode. Deus intervém. Pode. Porque a expressão também vai ajudar a consolar, né? E A raiva é tão grande, a indignação é tão grande que ela Não vai abandonar. de raiva por vários anos. E ele não vai abandonar. Mas eu fico pensando em cada filho de Deus que é morto, gente. Entende? A dor de Deus, qual é? Entende? Então, é muito maior. É muito maior. O nosso pensamento é muito limitado. Entende? Se a gente olhar para a própria palavra de Deus, a gente vai entender isso. E quando a gente olha para... Se Ele compreende, sabe. Por isso que Ele fala que quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus, o Filho perfeito. Porque se Ele fosse olhar para nós, não tem salvação, Paulo. Nós somos maus. É pela graça. Por mais que a gente é uma pessoa boa, a gente é mal. É isso que eu estou falando. Ainda que a gente... Desse jeito, é muito evoluído. Gente, às vezes não dá conta. Mas assim, eu falo que a nossa caminhada com o Espírito Santo, porque o grande problema de nós também é não caminharmos com o Senhor. Estou falando de caminhar. Sabe, aquele nível de intimidade que você vai mortificando a tal ponto a tua carne, que quem se estabelece de verdade é o teu espírito. E aí o teu espírito vai perdoar. Entende o que eu estou querendo dizer? Ainda que racionalmente o teu pensamento vá para o não perdão, aí o teu espírito é mais forte dentro de você e diz, você perdoa, Paula. E aí você diz, Senhor, eu perdoo. É algo maior. A gente nem entende, porque vem da graça de Deus, o poder de Deus que opera em nós, de forma, sabe assim, sem... Então também tem isso. Quanto menos eu mortifico a minha carne no meu dia a dia, mais a minha carne realmente vai vencer nessa batalha contra o Espírito. E aí é uma decisão de novo. O que eu prefiro? Obedecer o que Deus diz, que eu devo perdoar, ou desobedecer e não perdoar? De novo entra, né? É difícil. Não, é difícil. Não é bom, né? A gente não perdoar. Não, porque a amargura é nossa. Por isso que é melhor liberar, né? Tipo assim, liberar que eu quero dizer é literalmente mortificar. Senhor, eu preciso perdoar. Então traz esse amor, Senhor. E não é mas o que eu quero dizer assim, sabe, da boca para fora? Como é que fala, gente, com uma pessoa aqui? Hipocrisia.
Não. É pedir para o Espírito Santo realmente derramar. É um desejo, ainda que você não consiga. Entende? Eu quero, Senhor. É esse o coração que eu quero. Aí está a diferença. Entende? Ainda que você não consiga, o Senhor consegue encontrar no teu coração o sentimento de eu quero. Por isso que Ele olha para nós e vê Jesus. Ele fala, não, é por causa do meu filho que eu vou salvar. Né? Ele pagou o preço. Estava tudo sobre Ele. Esse sentimento que nós temos agora estava lá sobre Jesus. Por isso que o sangue dele foi vertido. Entende? Então, assim, para o mundo, para a nossa mentalidade natural, é totalmente fora de nexo. Tá? Então, vamos voltar só para a Torre de Babel, para a gente sair dela, e semana que vem nós vamos entrar em Abraão. Aí nós vamos entender agora o que aconteceu, ó, daqui para cá, e a gente vai entender o contexto, que aí vai ser mais, acredito eu, mais rápido, para a gente entender essa parte agora de Gênesis 12 até Gênesis 50, e a gente vai caminhar depois nisso. Não, na minha opinião, não. A galera sabe que comigo não tem pressa, mas assim, tem coisas que eu não preciso ficar plantada, porque já está dito. Sabe quando o texto já fala por si só? Então a gente vai pincelar coisas importantes dentro dos textos, aqui depois de Gênesis 12, porque é o que importa. Eu preciso saber quem é Abraão, qual é o papel dele, e aí já pula para Isaac, já pula para Jacó, e nós temos 12 tribos, que foi aquela folha que eu entreguei para vocês. Então já sai daqui, ó. Já nasceu Israel, entende? Então tem toda uma genealogia aqui, mas o que é a mais importante? A gente vai entender algumas, mas a mais importante é Abraão, Isaac, Jacó, e aí, ó, por isso que virou vermelho aqui. Aí a Bíblia vai se concentrar no vermelho. E o restante vai ser coadjuvante nessa história. Porque o que Deus quer é os primogênitos. Para vir Jesus. Esse é o importante dessa história toda que a gente precisa entender. Tá? Mas eu não tenho pressa não. Se vocês tiverem pressa, infelizmente, o curso não é para a galera que tem pressa. O curso não é para a galera que tem pressa. Vai ter tanta coisa ainda. Vai ter muita coisa. Então, o que está acontecendo aqui? Então, o medo deles era de morrer mesmo, de um outro dilúvio. E eles então tentam fazer uma torre que vai alcançar o céu. A palavra fala, né? Está falando de um nível de altura que eles pudessem subir e se guardar desse próximo dilúvio que poderia acontecer. E por que grifar usavam tijolos em lugar de... Vamos lá. Em toda a Bíblia, por que eu pedi para vocês frisarem aí os tijolos ao invés de pedras? Em toda a Bíblia, a gente vai encontrar Deus nos chamando de pedras vivas. Jesus é a pedra angular, né? E eles, os altares de pedra, eles enterravam e cobriam a pessoa com pedras, entendeu? Então, assim, em toda a Bíblia a gente vai encontrar essa palavrinha chamada pedra. E eu queria que você começasse agora a prestar atenção na pedra. Engraçado isso, né? Porque Deus vai nos chamar de pedras. E o que são pedras para essa cultura? As pedras são artefatos para construção, mas que demanda muito mais tempo para se construir. Por quê? Porque as pedras são irregulares. Tem pedra igual, gente? Não. Igualzinha? Então como é que faz para construir com pedra? Você tem que pegar uma pedra, aí você pega outra, você tenta, não encaixa. Aí você pega outra e encaixa. É um total quebra-cabeça. Mas Deus diz que nós somos pedras. E que Ele é a pedra angular. O que é uma pedra angular? Que encaixa em tudo. É uma boa. Que encaixa em tudo. Mas ela é aquela pedra, sabe aquela que encaixa certinho e que dá aquela sustentação? Quase que você fala assim, cara, essa pedra, ela nasceu para estar aqui. E ela dá sustentação para aquele mundo. Não sabe assim, aquele negócio que você fala, cara, faltou aqui, ó, se esse buraco ficar, é perigoso a construção ruir. Mas Deus te chama de pedras, a Bíblia vai ser recheada de pedras, e Jesus é comparado com essa pedra angular dessa construção, e aí esses homens trocam as pedras de uma construção por tijolos. Tijolos você constrói, você faz, você produz. E o que é o tijolo? O tijolo nada mais é do que uma forma, né, exata, que você põe o material ali, queima e aí vai construindo. É mais fácil? Vixe,
10 vezes mais fácil, 100 vezes mais fácil. Então o que esse povo já começa a trocar? Começa a trocar a dificuldade de construção por algo mais fácil. Deus nunca pediu para ninguém construir algo com facilidade. É fácil construir algo, gente? Aí vamos para o paralelo e espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não estou falando de uma construção física, simplesmente. Mas eles tinham aprendido uma técnica. Como é que faz para o negócio ser mais fácil? Entendeu? Como é que faz para a coisa ser mais fácil? Vamos lançar para os dias de hoje? Quem é que está interessado, gente, em construir uma igreja de pedras? Não é mais fácil construir uma igreja de tijolos? Todo mundo igualzinho, ó, gente. Todo mundo que gosta só da palavra fé, bora para a Universal. Então fica todo mundo lá, um monte de tijolo, ó, tudo igualzinho, certo? Aí todo mundo que gosta, estou citando aqui, gente, vai estar gravado, mas está tudo certo, não estou falando mal não, tá bom? Só tudo igualzinho, um monte de tijolo. Todo mundo que gosta de cura, o que a gente faz? Vai para onde, gente? Para Mundial ou para do R.R. Soares. Tudo, um monte de tijolinho, tudo igual. Tem alguém diferente lá, gente, que fala outra linguagem? Não. Aí a gente quer, sei lá, o que vocês podem citar aí? Qualquer outra coisa, entende o que eu estou querendo dizer? Construir com o igual é mais fácil, dá menos trabalho. Por quê? Porque a pedra, ela tem ponta, ela machuca, ela vai não vai dar certo, não vai encaixar. Aí eu tenho que pôr Cristo no meio do encaixe, porque senão a construção não sobe, não consegue subir. Entende o que esses homens estão querendo fazer? Algo que substitua relacionamento, algo que substitua dificuldade, algo que substitui o dia a dia de dificuldades para se construir uma cidade, para se construir uma civilização, ok? Porque fazer os tijolos. Então, aqui aparece essa primeira tipologia a respeito de construções de iguais. E o que Deus quer não é construções de iguais, é construções justamente de diferentes. O corpo é igual, gente? Não. Tem algum irmão na igreja que é igual ao outro? Não. Tem algum irmão que encaixa fácil com o outro? Não. Mas o que Deus quer de nós? Justamente isso. Entendeu? Porque é uma maneira de nós conhecermos as maneiras multiformes de Deus agir na minha vida e na sua vida. Se fosse tudo igualzinho, era robô, gente. Se fosse tudo igual, então a nossa digital também não era diferente. Deus nunca quis ninguém igual, ok? Mas nós precisamos aprender a conviver. Nem gêmeos são iguais. Então, eu mandei vocês grifarem, porque a gente vai perceber que na Bíblia, tijolos tem a ver com Egito. Eles trabalham muito com tijolos, com tudo que é certinho. Então, os grandes templos vão ser erguidos a partir de tijolos. O Egito vai escravizar Israel fazendo o que, gente? Tijolos. Ok? Então é para ser tudo igual, sem identidade, sem diferença, na produção, entende? Citei aqui o caso das igrejas para vocês entenderem. Na verdade, o que Deus mais quer é a mistura. Só que é mais fácil estar os iguais juntos. Os grupos de relacionamento que nós temos têm a tendência de ser com pessoas que pensam igual a gente? Não é mais fácil se relacionar? Mas e quando a gente acha alguém que não pensa como a gente, o que geralmente acontece? E aí o que falta para a construção dar certo? A pedra angular. Porque eu sou pedra e o outro também é pedra. Mas com a pedra angular fica mais fácil construir, não fica? Então aí a construção vai subindo. Ok? Então Deus deseja que isso aconteça entre nós. Então nada de tijolos, nada de tudo igual, nada de por produção. Deus deseja de nós uma construção irregular, mas que coloque Ele sempre como esse fundamento, como esse alicerce, como esse encaixe perfeito. Onde tem Cristo a coisa vai se encaixar, vai dar certo, vai fluir, vai ser construído, vai subir, sabe assim? Vai funcionar. Agora, se for tijolos é mais fácil, mas não tem a ver com Deus, ok? E aí o Senhor então confunde, fala, bom, eles são totalmente unidos para um propósito que não é o meu. O meu propósito é se espalhar e se multiplicar. E o que eles querem fazer? Se juntar. Não é isso que eu quero.
Então, entender o propósito de Deus é muito maior do que simplesmente viver no meu mundinho e achar que da minha forma é o certo, da minha maneira é o certo, e por isso que Deus espalha, e aqui acontece essa confusão das línguas, e aí eles dizem, os historiadores dizem que por isso que existem tantas línguas, né, de idiomas hoje na Terra, porque Deus confunde literalmente para que todo mundo se afaste, e aí fica só os seus grupos, né, talvez eram famílias, não sei como que Deus confundiu a linguagem, mas aí cada um vai para o seu lado. Lembra lá em Pentecostes, o que acontece em Atos 2? Quando eles estão cheios do Espírito Santo, vem, né, a unção sobre aqueles homens em Atos 2. Vamos ler rapidinho, que é nisso que nós vamos acabar a aula, e semana que vem a gente já vem para Abraão. Atos capítulo 2, só para vocês entenderem como Deus faz agora na nova aliança. Deus confunde ali depois do dilúvio, mas agora Ele une novamente, mas porque agora pode. Atos 2. Nós vamos a partir do versículo 1 mesmo até o versículo 13, eu acho. 12, 13. Atos, capítulo 2, versículo 1. Deus confunde lá em Babel, né? Capítulo 11 de Gênesis. Em Atos 2 ele volta a unir de uma outra maneira, mas ele volta a unir as línguas, ok? A forma de entender uns aos outros. Capítulo 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Engraçado, né? Todo mundo estava num lugar de novo, junto. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 5. Havia em Jerusalém, olha quantas pessoas haviam em Jerusalém, os tipos de pessoas. Judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. De onde tinha vindo todas as pessoas, gente? De todas as nações do mundo. Em cada nação fala que tipo de língua? A sua, né? A própria. Vindo de todas as nações do mundo. 6. Ouvindo o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. O que os discípulos estavam naquele momento falando? Em outras línguas, ok? Ou como a gente diz hoje no mundo pentecostal, em língua estranha, ok? Mas o que esses homens ouviam? Os homens falando na sua própria língua. Então vamos supor que vamos supor que eu fosse brasileiro e eu viajei para Israel, naquele momento para Jerusalém, para participar da festa de Pentecostes. Quando os discípulos foram tomados pelo Espírito Santo, algum discípulo estava falando e eu ouvia em português o que ele estava falando. Tudo que ele estava falando em línguas, eu entendia em português. Então eu conseguia compreender a mensagem que ele estava dando naquele momento. O que ele estava pregando naquele momento, através de línguas. Ok? Então, em Babel, eles falam uma só língua, todos, e Deus, por causa dessa união que estava de tijolos, ok? Uma construção de tijolos, Deus simplesmente afasta. Não, vamos confundir tudo, certo? Vão construir civilizações, outras nações, se espalhem, povoem a terra. Quando Jesus vem, morre, ressuscita, eles estão todos aguardando a promessa, ok? Que é isso que eles estão fazendo aqui, eles estão todos reunidos num só lugar. Quem é o todos? Os discípulos. Em média 120 pessoas estavam reunidas nesse lugar. E aí vem então esse som como de um vento impetuoso, algumas versões falam, e eles ficam cheios do Espírito Santo. E aí eles começam a falar em outras línguas. O Espírito Santo vem e eles falam em outras línguas. Quando eles começam a falar em outras línguas, o povo que está em Jerusalém, imagina 120 pessoas falando alto, gente. O barulho é bastante? Ok? Então vamos falar aí que 1 quilômetro, 1,5 km, ouve-se um barulho muito forte, certo? Eles então começam a ir para perto daqueles homens, para o lugar onde eles estavam. Quando eles chegam, eles estão falando em outras línguas, capacitados pelo Espírito de Deus naquele momento. Só que você que é dos Estados Unidos, está ouvindo alguém falar inglês,
e entende o que a pessoa está falando, o outro é francês, está ouvindo em francês e está entendendo, o outro está em chinês, o outro está em japonês, e o outro está falando, mas eles estão falando em línguas. Só que agora eu estou entendendo o que eles estão falando, na minha própria língua. Então inverteu. Agora o que era algo estranho passa a ser normal para eu entender o que Deus está falando. Entende? Esse é o chamado sinal para os incrédulos, através do falar em línguas. Alguém fala em língua estranha, só que a pessoa que está ouvindo, se Deus então assim desejar, Ele traduz a linguagem para a língua daquela pessoa, e ela entende exatamente o que eu estou falando em outras línguas. Eu estou falando em língua estranha, mas a pessoa está entendendo na língua dela. Isso é sinal para incrédulos. Quando Deus deseja salvar alguém, Isso é assim hoje? é assim hoje, do mesmo jeito. Aconteceu nesse dia e continua até hoje quando Deus deseja fazer. Existem vários testemunhos disso. Deus continua fazendo. Só que eu preciso dar lugar. O dar lugar que a gente fala no mundo pentecostal é, se eu sinto um desejo de orar em outras línguas, eu preciso deixar essas línguas fluírem, eu vou orar, e às vezes através disso tem alguém do meu lado que é chinês, e eu estou falando em língua estranha. Eu acho que eu estou falando em língua estranha, mas o chinês do meu lado está ouvindo eu pregar, e ele é salvo por causa do sinal para os incrédulos. Isso começa aqui em Pentecostes e continua acontecendo. Por quê? Vamos continuar o texto? 2 minutos e eu termino, para vocês entenderem que foi isso que aconteceu. Capítulo 5, 6, 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, quem? O povo, né? Que estava ouvindo os discípulos falar. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? O povo que está tudo lá reunido, né? De todas as nações, olham para aqueles 120 e falam assim, gente, isso tudo não é galileu? Não, eles não são moradores aqui de Jerusalém? Eles não são tudo galileus? E eles estão falando e eu estou entendendo na minha língua lá da nação de onde eu vim? Deu 8. Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Como que eu estou ouvindo esses homens falar na minha língua materna? Na língua que eu falo lá no meu país? Como que é isso? Eles estão falando e eu estou entendendo tudo. Aí o outro falava assim, eu também estou entendendo o que o cara está falando ali. Mas eles são tudo aqui de Jerusalém. Eles nunca foram lá para a terra que eu nasci. Eles não podem estar falando na língua que eu falo. Versículo 9. Olha os tipos de povos. E aí se vocês quiserem e tiverem a curiosidade, é essa parte que eu gosto da nossa aula, tá? Que vocês busquem a informação ou busquem a curiosidade. Quem estava lá em Jerusalém nesse dia? Os partos, os medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? E nesse dia foram acrescentados quantos? Vamos olhar lá no final? Deixa eu ver onde é que está o versículo de quantas almas foram salvas. Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uma manifestação do Espírito Santo em 120 pessoas em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, gente vinda de todas as nações da terra. Eles são cheios do Espírito Santo. Começam a falar em outras línguas, só que cada pessoa de cada nação, várias, né? Pessoas de cada nação, está ouvindo eles pregar o Evangelho, as grandezas de Deus, e eles se convertem. 3.000 pessoas numa tacada só. É bom essa salvação, gente? Essa manifestação do Espírito Santo? É bom, não é? Deus pode fazer através da nossa vida também? Pode.
Do mesmo jeito. Então, ó o paralelo. Em Babel, por causa do pensamento errado, Deus faz o quê? Confunde. Ninguém vai entender mais o que ninguém está falando. Se espalhem, ó. Vai para as suas nações. Em Atos dos Apóstolos 2, no dia de Pentecostes, Deus faz o quê? Põe uma língua só. Qual é a língua só que Deus fala agora? Dentro de todo mundo? Falar em línguas. Aí, através do falar em línguas, agora Deus faz o quê? Une todas as nações. Todos podem falar em línguas? Quem está comigo há mais tempo, pode ou não pode? Pode. Então, aí não importa de que nação eu sou. Eu sou teu irmão, eu sou tua irmã. E não importa de que nação você é. Quando a gente fala em línguas, a gente fala a mesma linguagem sobrenatural? Falamos ou não? Sim. A linguagem de Deus. O versículo 1 lá do capítulo 10 falam que todos falavam uma só língua. Qual será que era a língua que esse povo falava? Eu posso pensar que eles falavam a mesma língua de Adão e Eva que Deus ensinou? Posso? Posso, né? Não está escrito, então eu posso, ok? Eu gosto dessa parte, a galera sabe disso. Eu sou meia maluca. Posso achar que eles falavam uma só língua e era de Deus? Deus ensinou eles a conversar, a falar? Não está escrito. Eu posso conjecturar. Se é certo ou não é, não tem problema, gente. Nós estamos teologando, fazendo teologia, pensando sobre Deus. Então eles falavam uma só língua. Todos eles. Não importa quantos já tinham na terra nesse momento. Só que eles decidem fazer algo que não tinha Deus no meio. E aí está o problema. Pode falar. Tá. Vou desligar. Amém? Semana que vem a gente volta para Abraão. A gente já começa nele. Agora a coisa vai bombar. Porque agora Deus vai voltar a falar, né? Deus deu uma parada aqui, porque aí a galera quis se unir para construir tijolo. Deus falou: vocês não são tijolo, vocês são pedra. É para ficar difícil mesmo. É para ter rusga um com o outro, é para perdoar mesmo. Vocês vão ter que aprender na marra como é que é agora o negócio. Vocês não quiseram o pecado? Vocês não quiseram perder o espírito? Agora vocês vão ter que aprender na marra. Oh, Jesus, como Deus é lindo.